Eu estava na China antes de ir para Singapura, tive uma reunião com o presidente da China Chamber of Commerce, que é uma instituição, né, de importação e exportação do governo chinês, com participação de alguns privados, e eu estava conversando com ele, aonde eu ando, né, eu prego sobre o feijão carioca. Eu vejo que em algum momento o feijão carioca vai encontrar o seu mercado lá fora também, o que vai ser muito bom para a produção brasileira, para o consumidor brasileiro, a gente ter essa perspectiva. E quando eu falava com ele, eu acabei mencionando a palavra proteína. Quando eu falei em proteína, ele mudou a posição na mesa e me fale um pouco mais sobre proteína. E eu comecei a falar, o carioca, o feijão preto e tal, tem pequenas variações de proteína. Mas eu puxei uma pesquisa, né, que eu tinha tido acesso, ela é um feijão que está sendo desenvolvido no Brasil, que naturalmente foi encontrado e que tem 30% de proteína. Então, falando de uma diferença, mais de 40% de proteína a mais do que o feijão carioca e do que os outros. Por que que isso foi interessante? Eu imaginava, daquilo que eu estudo desse mercado, que em algum momento no futuro, não sabia quando, né? Em algum momento, nós vamos chegar ao ponto de que, tão importante quanto a produtividade em peso, em quilos, vai ser quanto de proteína você está tirando ali. E, para minha surpresa, chegou esse tempo, porque ele virou e disse assim, olha, nós estamos trabalhando muito com concentração de proteína, o feijão para nós deixou de ser, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, o que for aí das leguminosas secas, dos pulses, deixaram de ser um produto em si, mas passaram a ser uma matéria-prima. Então, hoje eles fazem concentração de proteína. Essa concentração de proteína é utilizada, por exemplo, nos noodles deles, aqueles macarrões feitos de arroz, que tem, daí você une o útil ao agradável, feijão com arroz. Olhar isso. Então, você tem lá nesses noodles. E eles têm a preocupação, não é de dar opção para o consumidor, eles veem isso como a opção. Tanto que eles estão incentivando o consumo na China de feijões em geral, apesar de diminuírem dentro de um projeto a área plantada. Então eles saíram do mercado de exportação, diminuíram a produção, investem na proteína animal porque sabem que ela vai ser rara e cada vez mais cara. E, em paralelo, investem no incentivo ao consumo, o consumidor saber da importância de consumir esses feijões, dentro da cultura deles, muito mungo. Então, para você ter uma ideia, saíram de zero de importação de feijão mungo e estão com 590 mil toneladas. Nossa. Pediram para o Brasil um acordo fitossanitário. Até eu fui lá para conversar sobre esse acordo fitossanitário. Nós tínhamos tido uma vitória junto com o governo brasileiro na negociação do fitossanitário do gergelim, né, que tem hoje mais de 600 mil hectares. Aí vale um podcast sobre gergelim. Vamos fazer. E aí você tem essa necessidade que eles identificaram, tanto que buscaram o Brasil para um acordo fitossanitário. Então eu fui lá para tratar do acordo fitossanitário do feijão. Nós queremos exportar feijão para lá. E vai abrir. Quando abrir isso, a gente vai ter um horizonte, sabe? As mudanças que estão vindo para o mercado de feijão são tão impactantes quanto eu comentar que a gente saiu de 5, 10 mil toneladas de exportação em 2010, chegamos a um recorde, né, em 2021, de 130 mil toneladas, e agora, no ano agrícola, de maio de 2024 a abril de 2025, a 400 mil toneladas de exportação, sem desabastecer o mercado interno. Então, maravilha. 400 mil sem a China. 400 mil começando a atender a Índia numa demanda que eles têm de mungo preto, por exemplo. Então, o nosso caminho, que nós imaginávamos chegar em 2030 com 500 mil toneladas de exportação, a demanda tem propiciado que a produção aumente e, consequentemente, as oportunidades de ganho para o produtor aparecem também junto.